Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai começar a nossa série de aulas de PG, Progressão Geométrica. Nós teremos 6 aulas de PG, começaremos com a definição. E é claro que nessas aulas eu vou ter alguns exemplos, alguns exercícios para fixar a teoria e também, mais para frente, algumas aulas com problemas também, ok? Vamos lá, a primeira aula, então, envolvendo a definição de PG, chama-se progressão geométrica, uma sequência dada pela fórmula de recorrência AN mais 1 igual a AN vezes Q. Eu quero que você vá lá na mesma playlist que você tem essa aula de PG, tem também as aulas de sequência. Então eu quero que você veja essas aulas de sequência, são 4 aulas para você entender bem a ideia de recorrência, ok? Aqui diz que o termo sucessor de um termo qualquer é sempre o termo vezes um número. Esse número Q aqui vai ser muito importante na progressão geométrica, é um número fixo. Aqui vai aparecer para todo n pertencente aos naturais. Esse símbolo aqui é um A ao contrário, né? A gente lê para todo. Então, para todo n pertencente aos naturais, e lembre-se que na teoria de sequências nós não incluímos o zero. Então, eu posso pôr o asterisco aqui para ficar claro que a gente tem que excluir o zero. Naturais com o zero excluído. O asterisco exclui o zero do conjunto, né? Mas eu vou clicar e vai aparecer aqui n maior ou igual a 1. Quer dizer, na teoria de sequências, o n começa do 1. Nós não podemos incluir o zero. Então eu vou tirar aquele asterisco porque já apareceu aqui na definição para todo n natural com n maior ou igual a 1. Ok, então essa é a definição formal de PG através da fórmula de recorrência, ok? Não acabou ainda, onde o primeiro termo A1 e Q são números reais dados. Então, esse Q é o mesmo que está aqui, esse número tem que ser dado para que a gente possa definir essa sequência chamada de PG, e A1 representa o primeiro termo da sequência. Se eu não tiver o primeiro termo, eu não tenho da onde começar a recorrência. Então, eu preciso ter o primeiro termo e preciso também ter a razão. Se você não está familiarizado com este símbolo aqui, A1, ou este símbolo AN mais 1, ou este símbolo AN, eu quero que você veja as aulas de sequência lá no Matemática EG, ok? Eu vou apagar isso aqui. Vai aparecer o nome dessa letra Q. Essa letra Q a gente chama de razão. Então aqui está a razão da PG. A razão da PG é esse número fixo que aparece aqui multiplicando o AN. E eu vou começar dando um exemplo de uma sequência que não é PG. 1, 2, 6, 30. Olha só como é que a gente representa a sequência. Eu vou colocar os números da sequência entre parênteses e todos eles separados por vírgula. Então, os termos da sequência sempre vão ser separados por vírgula. Também pode ser ponto e vírgula. Às vezes a gente usa ponto e vírgula assim, ó, porque os números podem ser também números decimais, né? Se, por exemplo, no lugar desse 30 aqui fosse um número decimal 0,54, sei lá, estou inventando aqui qualquer coisa, então essa vírgula poderia confundir com essa, e aí poderia gerar, sei lá, qualquer confusão com relação à sequência. Então você pode também usar ponto e vírgula, não tem problema nenhum, né? A nomenclatura. Bom, essa sequência que eu escrevi aqui não é de jeito nenhum uma PG. Qual é a justificativa?
Do 1 para chegar no 2, nós multiplicamos por 2. Repare que realmente 1 vezes 2 dá 2. Só que do 2 para chegar no 6, nós fizemos vezes 3. Então, pronto, já não é PG. Esse número que foi multiplicado primeiro não é o mesmo que multiplicou da segunda vez. E tem que ser o mesmo. A razão, ela deve ser a mesma. O número que está multiplicando deve ser o mesmo em toda a sequência. E é claro que aqui 5 vezes 6 é 30, nem precisaria esse aqui ser diferente. Aqui poderia ser vezes 2, poderia ser vezes 3. Não importa. Só o fato dos dois primeiros aqui já serem diferentes já diz que essa sequência não é PG, ok? Todos eles devem ser iguais, a razão tem que ser a mesma sempre. Eu vou dar para você alguns exemplos aqui de PG. Primeiro, nesse slide vão aparecer dois exemplos. Eu tenho uma PG aqui de 4 termos e tenho uma outra PG também de 4 termos. Essa PG é crescente. Você pode reparar que os seus termos estão aumentando à medida que nós caminhamos pela PG, pela sequência. E essa PG é decrescente. A PG os termos vão diminuindo, né, à medida que nós caminhamos pela sequência. O que caracteriza essa PG crescente é que a razão ela é maior que 1. Repare só, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 é 27. Esse número 3 é um número maior que 1. Toda vez que o número, que a razão for maior que 1, você vai ter PG crescente. Claro, né? Porque se você multiplica qualquer número por um número maior do que 1, esse número aumenta. Como que a gente faz o número diminuir? Bom, 32 a gente teve que multiplicar por meio para chegar em 16. 16 a gente pegou a metade, a gente multiplicou por meio para chegar em 8. 8 a gente multiplicou por meio para chegar em 4. Então a ideia, para PG ser decrescente, nós temos que pegar um número menor do que 1. Mas claro, ele tem que ser positivo. A ideia é a gente multiplicar por um número entre 0 e 1. Quer dizer, ele não pode ser negativo, porque senão vai trocar o sinal, e tem que ser também menor do que 1 para que o número diminua. Então, 32 chegou no 16. Nós multiplicamos pela metade, por meio, né? Aliás, pegamos a metade dele, dividimos por 2. Multiplicamos por meio, deu 16. E assim por diante. Então, PG crescente, a razão tem que ser maior que 1. Repare que nesse caso aqui, o primeiro termo é positivo, né? E decrescente, a razão tem que estar entre 0 e 1. É claro que nesse caso o primeiro termo também é positivo. Eu estou falando isso porque se o primeiro termo fosse negativo, aí nós teríamos problemas, porque daí todos os sinais ficariam trocados, mas isso é questão para um outro momento. Eu escrevi aqui a fórmula de recorrência da primeira sequência. O termo sucessor é sempre 3 vezes o termo. Ou seja, quem é o sucessor de 1? O sucessor de 1 é 1 vezes 3. Vai dar 3. Quem que é o sucessor de 3? É 3 vezes 3, dá 9. E assim por diante. Também coloquei a fórmula de recorrência aqui da sequência de baixo. A PG de baixo, o sucessor do 32 é 32 vezes meio, vai dar 16, e assim por diante. Ok, no próximo slide vai aparecer então os outros dois exemplos de sequência de PG. Aqui eu tenho 2, 2, 2, 2. Isso aqui é uma PG que a gente chama de PG constante. E aqui nós temos também uma outra PG, que na verdade é a PG mais interessante de todas. Pode ver que os seus sinais estão trocando, né? Essa aqui a gente chama de PG alternada. Então, como que a gente faz a PG ser constante? Todos os seus termos são os mesmos. Ora, eu preciso multiplicar por 1 para que os termos fiquem os mesmos, né?
Então, toda PG constante vai ter razão igual a 1. A PG vai ser alternada quando a razão for negativa. E dessa forma, se a razão for negativa, você consegue alternar 7 menos 14 mais 28 menos 56. Cada termo aqui pode ver que fica positivo, negativo, e assim por diante, né? Então, com razão negativa, a gente consegue fazer os seus termos serem alternados. As questões interessantes de PG são questões, as pegadinhas algébricas, né? São questões que envolvem PGs alternadas. A gente vai ver em alguns problemas no futuro, ok? Eu escrevi aqui a fórmula de recorrência da PG constante. Claro que o sucessor tem que ser igual ao termo, quer dizer, o sucessor do 2 é o próprio 2, o sucessor do 2 é o próprio 2, é isso que está dizendo aqui. E aqui o sucessor é sempre menos 2 vezes o termo, o sucessor do 7 é menos 2 vezes o 7. Isso dá menos 14, e assim por diante. Também escrevi as fórmulas de recorrência aqui. Bom, o exercício que a gente vai fazer é esse aqui. A sequência abaixo é uma PG, preencha os espaços vazios. Então repare que a gente não vai usar fórmula nenhuma. Nós só vamos usar a definição de PG. Eu quero que você use apenas a ideia de PG. Como que a gente vai resolver esse problema? Nós temos aqui uma PG de 5 termos, 1, 2, 3, 4, perdão, uma PG de 6 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho o segundo termo e tenho o quinto termo. Mas isso não importa agora, eu estou enxergando os termos aqui, repare só. Eu tenho o 4 que está nessa posição e tenho o menos 32 que está nessa posição. A ideia é quantas razões eu preciso para poder chegar do 4 até o 32? Vamos ver. Daqui para cá, do 4 para cá, eu tenho uma razão, dessa casa para essa eu tenho outra razão, e dessa casa para essa eu tenho outra razão. Então vai ficar assim: vezes que, vezes que, vezes que. Cuidado que não é mais, né? Se fosse PA, seria mais. Se fosse PA, eu colocaria mais R, aí aqui para cá mais R, e daí daqui para cá mais R. Isso se fosse PA. Então, se fosse uma PA, se fosse progressão aritmética, a minha equação ficaria assim. Eu vou escrever aqui, ó. 4 mais 3R igual a menos 32. É claro que não tem sentido isso aqui porque não é PA, mas se fosse uma PA, a equação seria essa aqui. 4 mais 3R igual a menos 32. Eu vou apagar para que possa aparecer, então, a equação correta. Isso aqui é uma PG. Então, 4 vezes que, vezes que, vezes que, tem que ser igual a menos 32. Vai ficar vezes que ao cubo. 4 vezes que, vezes que, vezes que, é 4 vezes que ao cubo. Cuidado para não pôr vezes 3 que, porque se fosse vezes 3 que seria PA, né? Como nós colocamos ali 3R. 4 vezes Q ao cubo igual a menos 32. Essa é a equação que eu tenho que resolver. Primeiro divide por 4. 32 dividido por 4 dá 8. Como tem o sinal de menos, eu mantive o sinal de menos. E raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Lembre-se que raiz cúbica de número negativo continua sendo negativo. Né? Raiz cúbica de número negativo continua sendo negativo. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então pronto, nós encontramos a razão vale menos 2, e se eu tenho a razão, então eu já tenho todos os termos da minha PG, vamos trocar lá? Eu vou trocar a razão por menos 2, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, troca a razão por menos 2, menos 8 vezes menos 2 dá mais 16. Você reparou que nós não usamos fórmula nenhuma.
Nós usamos apenas a ideia, o conceito, a teoria de PG. Vou colocar o menos 2 aqui, mas eu já sei que vai resultar no 32. Opa, deixa eu voltar que eu apertei uma vez a mais. E depois, menos 32 vezes menos 2 vai dar o mais 64. Nós multiplicamos por menos 2 para encontrar os termos para frente. Agora me diga, como é que eu faço para encontrar este primeiro termo aqui? Eu pego o 4, eu não vou multiplicar por menos 2, eu vou dividir pela razão, eu vou dividir por menos 2. 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Pronto, então consegui encontrar a sequência, e esses são todos os termos da PG, e essa é a PG interessante que eu comentei com você, essa é a PG alternada.